Olá pessoal, aqui é Nelly Oliveira, estou aqui para dar uma palavrinha do Senhor para o seu coração. Então, é simples, nós todos achamos que somos filhos de Deus antes de conhecer a verdade. E o que é a verdade? A verdade é a que o Criador deixou para nós. Ele deixou somente uma verdade, ele deixou somente uma escritura inspirada por ele. E ele quer que todos conheçam a verdade. Por que tem que distinguir a verdade? Porque tem muita gente por aí inventando bíblias, acrescentando livros a bíblias. E quero dizer que Deus deixou a Bíblia dele, que é a primeira, com 66 livros, e pediu em Apocalipse 22, 18 e 19, que ninguém adulterasse a Bíblia que ele deixou. Por quê? Porque é o livro da lei de Deus. Essa lei rege todas as coisas, as circunstâncias de toda a humanidade. Então, se você acrescenta ao bel prazer uma página ou um livro, vai mudar o conceito que Deus deixou, concorda? Então, eu quero que você receba agora em seu coração o Espírito Santo para lhe guiar a ouvir, para que não haja nenhuma interferência externa ou interna, para que você entenda e possa escolher o que você quer para a sua vida. Então, Deus criou todas as coisas. Você pode ver isso em Gênesis 1, 2, 3, mas em 3 ele mostra que fez um paraíso para os humanos e quis que os humanos convivessem com ele. Ele passava toda a tardinha no Jardim do Éden para ter comunhão com os humanos. E aí Deus deixou também o livre arbítrio para que o homem pudesse escolher o que queria como destino para a humanidade. Ele não queria que fôssemos como robôs que obedeciam apenas a seus comandos. Ele poderia fazer isso, mas ele queria que nós fôssemos livres e escolhêssemos o que queríamos para nós. Então ele disse a Adão: você pode provar de todas as árvores do jardim, mas você não pode tocar nem provar da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore, se você provar ou tocar nela, vocês vão conhecer a morte. É isso que ele quis dizer. Em Gênesis 3 você vê toda a história da desobediência de Adão e Eva. Então, antes de falar dessa desobediência, eu quero dizer que Deus também criou os anjos. E os anjos, eles são conservos seus. Ele criou os anjos para ajudá-lo no céu e eles têm o maior prazer de fazer isso. Então, mais um deles, que muita gente pensa que é feio, mas a Bíblia diz que ele é muito bonito. Em Ezequiel 28 fala sobre isso. Em Isaías 14, 12 também fala sobre isso. E aí você vai ver em várias passagens da Bíblia que ele vai falar sobre os anjos. Então, esse anjo se desviou de Deus. Ele é conhecido como Lúcifer, mas tem vários nomes: diabo, Satanás. Hoje em dia, né, ele tem vários nomes. E ele arrastou para si um terço dos anjos de Deus. É como se fosse os anjos de Deus divididos em 3 partes, e uma dessas partes ele desviou para si. Formou exércitos e marchou para lutar com os anjos de Deus e tomar o trono de Deus. Mas
Para você ter uma ideia de quantos são um terço dos anjos de Deus, em Apocalipse 12, Deus fala que é como se fosse a terça parte das estrelas do céu. Você não pode contar, certamente. Ou seja, esses anjos lutaram contra os anjos de Deus e perderam a luta. Pois é, até porque eles eram menos também, né? E eles foram derrubados dos céus ao redor da terra, nos ares. Esses anjos se transformaram em demônios, que quer dizer o contrário dos anjos de Deus. E muitos chamam de anjo caído, anjos do mal, porque eles se tornaram o contrário do bem. Eles são tudo o que é mal. Mas eles não ficaram conformados com a perda da batalha. Então, ele entrou no Éden e perguntou à mulher se Deus tinha proibido alguma coisa. E ela certamente respondeu. Deus disse que podíamos tocar ou provar de todas as coisas, menos da árvore da ciência do bem e do mal. No dia que dela provasse ou tocasse, nós conheceríamos a morte. E assim Satanás achou o ponto fraco para atingir toda a criação e também contrariar Deus, porque ele é o contrário de Deus. Deus é o bem, ele é o mal. E aí ele convenceu Eva, encantou Eva, como ele encanta hoje todas as pessoas. Não pense que você é melhor do que Eva. Ninguém é. Nós somos humanos, somos frágeis, somos pecadores. Então ele disse: não é nada disso. Deus não quer que vocês provem desta árvore, porque Ele sabe que no dia que vocês provarem ou tocarem nesta árvore, vocês serão como Ele, conhecendo as duas coisas, o bem e o mal. Eva, então, tocou, provou do fruto e ainda levou para Adão, e Adão também provou. Assim, os olhos da maldade se abriram para eles. E aí a primeira reação foi conhecer que estavam nus. Igual qualquer criança que não quer mais andar nua ao redor, né, dos humanos. Então, ali chegou a vergonha, né? Ele sabe que não é para andar nu, ok? Então, a maldade entrou, eles tiveram que ser expulsos do jardim de Deus, do jardim do Éden que Deus preparou para eles. E esses anjos, então, puderam agir na mente e no coração dos humanos. Como assim? Eles puderam influenciar os humanos. Sabe por quê? Porque nós recebemos uma condenação eterna a partir dessa desobediência. Todos os humanos de todas as gerações já nascem condenados à morte eterna, ao fogo eterno. Sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. É claro que nós estamos falando aqui de morte espiritual, não é morte física instantânea, né? E às vezes, em alguns casos, é sim, né? Tem casos que a pessoa peca e já morre ali, tá certo? Porque Deus tem a sentença para cada um, mas Ele deixou, inclusive, a nós a livre escolha de praticarmos o bem ou o mal. Ou seja, você é responsável pela própria justiça da sua vida. O que você semear, isso você vai colher. Com a mesma medida que você medir, vão medir a você. Em Gálatas 6:7, Deus fala sobre isso. Em Mateus também, ele fala que a mesma medida, né, será usada para medir a vós. Bom,
Então, todos já nascem pecadores e Deus, né, sabe que por um homem só, por um ser humano só, entrou o pecado e a morte a todos os humanos. E por causa de um pecador, todos se tornaram pecadores. Para fazer a coisa virar ao contrário, ou seja, para fazer com que o homem recebesse uma chance de voltar a ele, teria que haver um sacrifício. Ele disse que teria que haver um sacrifício de sangue, porque os homens começaram na primeira aliança fazendo sacrifícios de animais. Mas Deus, na época certa, né, como viu que os homens não podiam cumprir a lei, então ele envia quem? Ele mesmo, porque Deus é uma trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele envia o Filho para ser o nosso Salvador. Como assim? Ele envia ele mesmo para se tornar o único intermediário entre ele e os homens, o único que fez o sacrifício pela humanidade. Portanto, não é necessário que você peça a nenhum homem ou a nem uma mulher que possa ter sido nomeada como Deus, como santo. Não precisa nada disso. O Criador acompanha você em todos os atos. Ele sabe tua mente, tua consciência. Ele diz que tudo está na palma da mão dele. Portanto, se você estiver sendo levado, influenciado pelo inimigo a adorar outros deuses, outros santos, ou idolatrar até o seu próprio filho, você está cometendo pecado. Por quê? Porque só devemos adorar a Deus. Ele fala que Ele é o único Deus em Isaías, né, 44, 45, 50, ele vai falar sobre isso, sobre dar comparação do que é um ídolo, como é que os homens fazem o ídolo. Ele diz também no Salmo 115 que o ídolo tem o formato de um homem, que foi feito por um homem, e que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem ouvido, mas não ouve, tem que ser carregado pelos homens, porque as pessoas que fazem isso são consideradas tolas, né? Elas não sabem nem o que estão fazendo, e Satanás está por trás disso, enganando-as. Então, Deus envia Ele mesmo, Ele nasce de uma mulher chamada Maria, que é também uma pecadora como nós. Deus diz que não tem um ser humano que não seja pecador. E Ele utiliza Maria porque ela estava no tempo certo, na hora certa, quando Ele precisou. E Ele concorda com Maria e com José, que era o noivo dela, para receber, né, aquilo como uma dádiva do Espírito Santo. Jesus não foi gerado por homens, mas sim do Espírito Santo de Deus, como único filho do Pai. Então, ele nasce como humano, por quê? Porque ele precisava ter sangue humano para verter em sacrifício por nós. E o que é um sacrifício? É você, no caso, se sacrificar, tomar o lugar de alguém. E o próprio Deus, na forma de filho, nasceu, cresceu. Dos 30 aos 33 anos, ele foi provado, foi tentado pelo próprio Satanás várias vezes, para que fosse aprovado em todas as coisas para se tornar o nosso sacrifício. Se ele tivesse cedido
apenas a uma das tentações, ele não teria condições de ser aprovado como nosso Salvador. Por isso ele foi tentado, provado, e ele passou em todas as provas. Por isso ele se tornou o nosso Salvador e o único intermediário entre Deus e os humanos. Então não existe outro intermediário. Em 1 Timóteo 2,5, Deus diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Ele diz também em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Deus fez a parte dele. Ele mandou o próprio Filho para morrer no lugar dos humanos, no seu lugar. Ele morreu por todos, mas nem todos o aceitaram, nem todos entenderam a mensagem, mas ele disse que a todos quantos o Pai escolheu, estes ouviram a voz e aceitaram e receberam Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Muita gente perde a oportunidade porque não quer ouvir, nem dá ouvidos. Por quê? O próprio inimigo, ele não quer que você ouça a mensagem de Deus, porque ele sabe que a única forma de você se salvar é ouvindo a mensagem e aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, ele não quer que você faça essa escolha. E aí tenta influenciar você enquanto ouve, tenta desviar sua atenção para que você não ouça tudo. Ele vai fazer tudo que for preciso para que você desvie a atenção de Deus. Mesmo quando você aceita Jesus, ele ainda vai continuar tentando até o último dia de suas vidas para que você desvie de Deus, ok? Bom, então em Romanos 5 você vai ver que Deus tomou o seu lugar sendo o seu sacrifício para que você tenha a única chance de voltar ao Éden, igual aquele ladrão da cruz. Lembra do filme? Né? Onde Deus está no meio, um ladrão de um lado, outro do outro, e um deles diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, isso quer dizer que aquele homem aceitou Jesus ali mesmo. A Bíblia diz que nós temos que ser batizados. E como é que você é batizado? Quando você aceita que Jesus entre em você, você vai ver isso em Romanos 10, de 8 a 10, você faz uma confissão. Pode ser baixinho no seu quarto, mas ela deve conter pelo menos essas partes que eu vou falar agora. Você deve se dirigir ao Deus Pai, tipo assim: Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, eu creio que o Senhor enviou seu Filho, Jesus, para morrer no meu lugar, numa cruz, pelos meus pecados. Reconheço que sou pecador, reconheço que pequei por pensamentos, palavras e ações, reconheço que não sou perfeito e quero pedir perdão por meus pecados. Quero te pedir que entre em meu coração e faça morada e me guie pelo caminho eterno para que eu sofra menos aqui na terra. Me guie para que eu não semeie o mal e, se porventura eu errar, que o Senhor me perdoe e me ajude a errar cada vez menos a cada dia. Não terei outros deuses diante de ti, somente a ti adorarei, somente a ti pedirei, porque reconheço a tua suprema autoridade sobre a minha vida. Reconheço que só o Senhor pode permitir que eu o adore em espírito e em verdade. Quero te pedir que escreva meu nome no livro da vida eterna, para que eu seja salvo e vá morar contigo na eternidade.
em nome de Jesus. Por que em nome de Jesus? Tudo que você vai pedir ao Deus Pai, lembre-se que tem uma ponte. A ponte é Jesus. Por isso que muita gente fala por aí, o sangue de Cristo tem poder. Por isso que muita gente fala sempre assim, em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus, porque só este nome tem poder diante do Pai. Não adianta você pedir a outro, ok? Então, se você fizer esta oração sinceramente, você certamente vai estar com seus pecados todos perdoados. Deus vai limpar sua mente, seu coração, vai entrar em você e vai tornar você um filho dele, conforme João 1,12, que diz assim: e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Em Efésios 1, 13, 14, Deus diz que ao receber Jesus em sua mente, em seu coração, você acaba de ser selado ou penhorado, né, com a presença do Espírito Santo em você. Quando você convida Ele para morar em você, o Espírito Santo estará em você, na sua mente, lhe guiando, lhe constrangendo toda vez que você errar, para que você restaure a sua mente e volte ao caminho. Porque todos os dias ao acordar, você deve, antes de colocar os pés no chão, adorar o seu Deus eterno. Você deve pedir a Ele que aceite a gratidão pelo cuidado que Ele teve com o seu sono, com a sua família, né, com as suas coisas. E pedir a Ele também que naquele dia governe o seu dia e esteja fazendo tudo para lhe proteger, para que você não erre. Porque quanto menos você erra, menos sofrimento você terá. Então, é o tipo da coisa, você que sabe o exemplo todos os dias na sua casa. Quando uma criança pequena, ela vai pegar na pimenta, o pai ou a mãe diz: não pegue aí que vai arder. Essa é a história da Bíblia. Ele está sempre dizendo: cuidado, não pegue na coisa errada, no mal, do mal, porque você vai sofrer o dano. É isso que o Espírito Santo vai fazer em você, constranger você para que você não erre. Porque como um pai zeloso, ele não quer que o filho pegue e morda a pimenta para que depois não fique chorando porque está ardendo. Amém? Então, esse é o cuidado de Deus. Todos os dias Ele quer falar com você, Ele fala com você na sua mente, Ele lhe constrange para você não ir para o lado errado. Toda vez que você está para errar, Ele faz alguma coisa para que você entenda que não deve ir por ali. E tudo o que você for fazer na sua vida, você deve consultar a Deus. Até porque você se tornou filho. Você é um pai que deve dizer: pai, eu devo ir por aqui ou não devo? Me dê um sinal assim, assim, que só eu e o Senhor saiba. Você conversa com Ele na sua mente para que o inimigo não escute e não faça com que você peque, com que você erre. Porque o inimigo de nossas almas e seus demônios, eles estão muito interessados que você peque. Porque quanto mais você peca, mais perto está da morte e mais longe está de Deus. Então, não fique triste. Toda vez que você for dormir, você também agradeça a Deus pelo dia, mesmo que você não tenha tido um dia muito bom, mas Ele estava ao seu lado, passando pelas suas provações junto com você. Infelizmente, as provas carnais nós vamos ter, porque Ele perdoa os seus pecados. Mas o que você faz na carne, a carne vai sofrer. Por exemplo, eu vou na cadeia e prego para uma pessoa presa. Ela vai aceitar Jesus. Se Deus quisesse, Ele tirava ela dali naquele momento. Mas Deus sabe a condição desse pecador, que talvez se ele fosse solto ia fazer coisa pior.
porque ainda não estava pronto. Igual uma criança, quando você nasce de Cristo, você nasce igual um bebezinho. Você anota esta data, porque é a data que você nasceu em Cristo. E os dias que você tiver de Cristo, em Cristo, é a mesma idade que você teria como um bebê, como criança. Deus não pode dar tudo que uma criança quer naquela hora, porque ela poderia pedir uma frota de navio e Deus poderia, num clique, passar para ele aquela frota de navio. Mas entenda, ele não tem nem condições de remar um barquinho de brinquedo, imagine uma frota de navio. Essa é a causa de Deus às vezes não atender um pedido instantaneamente como mágico, porque Ele sabe o que você precisa e sabe como seria você se tivesse aquele pedido atendido naquela hora. Talvez você quisesse mandar em todo mundo, talvez você quisesse passar por cima de todo mundo, ninguém sabe. Só Ele sabe, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe o que você pensa antes mesmo de você pensar. Lembra quando Jesus disse a Pedro: hoje mesmo me negarás por 3 vezes, à meia-noite, quando o galo cantar. Jesus sabia de antemão o que ia se passar com Pedro antes de ele agir, porque Deus conhece o nosso interior e é por isso que Ele é contra o aborto, porque Ele diz: eu te teci no ventre da tua mãe, eu te bordei no ventre da tua mãe e eu te amei. Então, muita gente diz: não é vida, ali enquanto está só a sementinha não é vida. Muito pelo contrário, a partir dali, quando entrou a concepção, um coraçãozinho já começa a bater, mostrando que tem vida sim. Um aborto é uma coisa muito triste, que a gente vê os relatos por aí, um feto ainda batendo o coração, ele é cortado em pedaços, sugado com um sugador, né? E ele fica encolhendo as perninhas, fica encolhendo os bracinhos para não ser cortado. Ele tem ali alma, ele tem sentimento, então ele tem vida. E então muita gente pensa que pode fazer isso, mas Deus não é a favor disso. Amém? Às vezes uma pessoa que não abortou, depois ela vai ver que aquela pessoa que veio de uma causa tão horrível como um estupro, uma coisa, Deus tem mostrado que Ele transforma aquela criatura numa bênção e que essa vai ser talvez a salvação dela enquanto carne, para ajudá-la numa possível cadeira de roda, num possível acidente. Deus é que sabe todas as coisas, nós não sabemos de nada. Então, se você também quer aceitar esse Deus como único e suficiente Senhor e Salvador, você deve fazer aquela oração sozinho com Ele. E declare para que as trevas, o inimigo ouça, né? Também, para que dê testemunho universal de que você declarou. Amém? No seu julgamento vai ter o dia e a hora que você fez isso. Amém? E então, você passa ali a conhecer a palavra de Deus, que é o seu manual de instruções para viver uma vida melhor, para poder fazer escolhas melhores, para que não erre tanto e não sofra também. E procura uma igreja idônea, não igrejas do tipo pegue-pague, né, que você vê muitas propagandas vendendo milagres, né, e absurdos, como abuso até de dízimo e tudo. Você vai estudar a Bíblia, você vai ler Gênesis 3, você vai ler Romanos 5, você vai ler Romanos 10, você vai ler Efésios 1, 2, você vai ler João 3, 16, vai ler João 3, 18 e 19, você vai ler 1 Timóteo 2, 5,
Você vai ver em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 sobre a volta de Cristo, como vai ser, porque ele foi, depois que ressuscitou, mas os anjos disseram, ele vai voltar para buscar os que são seus e que ainda estão na terra. Primeiro vão ressuscitar os mortos, depois nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados, elevados da terra até o encontro do Senhor nos ares. Você também vai ler Apocalipse 20, 21 e 22, que mostra em Apocalipse 20, 15, Deus diz, e aquele que não foi achado inscrito no livro da vida eterna foi lançado no lago de fogo, onde estará Satanás, o falso profeta e a besta e os demônios que estavam com ele. Ou seja, o inferno vai ser lançado neste fogo, neste lago de enxofre, certo? Então, você também passa a ler todos os dias um pouquinho da Bíblia, que é para você ouvir o Espírito de Deus falando com você. A Bíblia fechada ou aberta num salmo é um livro qualquer, mas a Bíblia lida todos os dias, você escolhe uma horinha para ter a comunhão com Deus, você vai ler um livro, um capítulo, um versículo, você vai também estar ali ouvindo a voz de Deus falando com você, porque a Bíblia é viva e eficaz. Em Marcos 16, 15 e 16, Deus diz que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Essa história que eu estou contando aqui, você pode passar para outras pessoas, porque você ainda não conhece toda a Bíblia, os versículos, então você pode passar para as pessoas, a sua família, porque você certamente não vai ver uma pessoa idosa, uma pessoa no leito de morte e não passar para ela a mensagem para que ela tenha a oportunidade de dizer sim ou não. Você não é obrigado a converter ninguém, mas você, como recebeu de graça, deve também dar de graça. Então você vai mostrar para ela a oportunidade de, mesmo estando ali no leito de morte, voltar para Deus e ir para o Éden quando sair da terra. Você não precisa aterrorizar, ficar com medo de não falar, muito pelo contrário. Você saiba que Deus já tem os escolhidos, aqueles que creram, que aceitaram seu Filho como Salvador. Os outros foram chamados, mas não quiseram receber. Então esses, infelizmente, escolheram o próprio destino. Amém? Eu quero que Deus abençoe a sua vida, sua família. Deus diz em Marcos 16, 15 e 16, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então, você vai ver que Deus quer que você conheça a Bíblia, veja as lições de discipulado que dão a certeza da sua salvação, e aí você pode ser batizado numa igreja tradicional, né? Não nessas igrejas que eu já te mencionei, e você vai certamente aprender a única coisa que Deus quer exigir de você. Ele quer que você ame, aprenda a amar como Ele amou a nós. Ele quer que você busque a purificação e a santificação. Ou seja, Ele não quer que você erre para que você não sofra. Então, Ele diz, o primeiro mandamento é: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você aprender a se amar, a respeitar você mesmo, porque você, quando aceita Jesus, você se torna o templo do Espírito Santo. A igreja não é aquele templo físico de tijolos. A igreja somos nós. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador,
nós nos tornamos igreja de Deus, templo de Deus. E já que você se tornou casa de Deus, você não deve blasfemar de Deus, porque Deus diz que todos os pecados têm perdão. Mas o único pecado que não tem perdão diante do nosso Deus é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Entenda, se você blasfema contra o Espírito Santo, que é o único que sela você e te protege, certamente você abriu uma brecha para todos os demônios entrarem na sua vida, certo? E lhe matar. Tá? Então essa é uma blasfêmia que não deve ser feita de jeito nenhum, nunca, por mais zangado que você esteja, por mais triste que você esteja e por mais tentado que você esteja, nunca blasfeme contra o Espírito Santo de Deus. Tem outra coisa que você precisa saber do pecado. Existem pecados, né, que você faz e existem pecados que fizeram com você. Lembre-se que às vezes, alguma coisa que estão fazendo com você foi exatamente porque você, há algum tempo atrás, também fez aos outros. Vai estar sempre isso. Se você quer se ver livre disso, não erre. Amém? Deus não tem nada a ver com isso. Ele não está te castigando. Ele está apenas sendo o juiz, dando a sentença. Porque você mesmo é quem faz o pecado contra você mesmo. Por exemplo, o pecado do adultério, o pecado da fantasia sexual, né? Por exemplo, você está pensando em outra pessoa na hora que estiver com seu marido, seu namorado, isso não é bom. Deus diz que são pecados contra a própria carne, ok? É claro que a gente vai estar falando disso em alguns momentos, mas eu quero no momento te pedir que você aprenda a primeira coisa que Deus manda, esvaziar-se do seu eu. O que é o eu? O eu é a sua vontade. Sou eu quem mando, sou eu que posso, sou eu que faço tudo certo, né? É o instinto de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Se você pensar assim, misericórdia. Deus tenha misericórdia da sua alma, porque você vai estar errando muito. A primeira coisa que você deve fazer é usar menos possível o eu. Sempre que você for falar assim, eu faço isso, eu que sei fazer isso, você diz, eu aprendi a fazer isso. Deus me usa para fazer isso. Deus me ajuda a fazer aquilo. Nunca use o eu. Sabe por quê? Porque quando o eu está no trono, no seu trono, Deus está fora da sua vida. Então, cuidado. Toda vez que você for usar o eu, aprenda. Você deve se esvaziar de si mesmo para que Deus utilize você o máximo possível nesta vida. Seja servo e não rei. Nunca queira ser rei, porque quando você está querendo ser rei, pode ser que outro comandante esteja usando você, utilizando você como instrumento do mal para fazer você errar. Então, deixe que Deus comande você. Deixe que Deus mande você fazer. Não faça sem perguntar. Que o Senhor, Deus, te proteja e te purifique de todo mal. Porque Deus diz que sem tentar, pelo menos, se purificar e santificar, você nunca verá Deus. Que Deus abençoe a sua vida, da sua família e lhe torne um servo que pode fazer o mesmo que eu estou fazendo aqui, levando a palavra de Deus para que outras pessoas que, como eu um dia fui beneficiada, sejam também beneficiados, que salvem suas vidas, suas almas do fogo eterno. Que Deus vos abençoe. Amém?